De saltos altos horríveis a implantes bizarros, junte-se a mim na minha nave espacial enquanto exploramos alguns dos exemplos mais malucos de pessoas que tentaram se transformar em alienígenas. Anthony o alienígena. Ah, crise dos 25. Você atinge um quarto de século, entra em pânico com a carreira e pensa em se mudar para o interior para criar ovelhas. Todo mundo passa por isso. Mas em 2014, um segurança francês chamado Anthony Lofredo completou 26 anos e fez algo um pouco mais radical. Anthony queria se sentir melhor com a sua aparência, então ele partiu a língua e depois fez umas tatuagens bem radicais no rosto e nos olhos. Tatuar os olhos é algo muito arriscado, pois envolve a injeção de tinta entre duas finas camadas do olho, o que pode perfurá-lo e te deixar cego. Praticamente todo médico desaconselha, mas felizmente Anthony manteve a visão, e então ele continuou a sua jornada de modificação corporal. Em 2021, ele assumiu uma identidade totalmente nova, chamada Alien Negro, e listar todas as suas modificações e ocupar esse vídeo inteiro. Mas as suas adições alienígenas mais óbvias são a tatuagem de corpo inteiro e as amputações no nariz, orelha e lábio superior. São procedimentos incrivelmente extremos, que envolvem a remoção de quantidades significativas de cartilagem e tecido antes de selar a pele para evitar infecções. Mas o alienígena não se limitou ao rosto e até removeu 2 dedos da mão esquerda para criar garras alienígenas. Anthony também adicionou novas partes ao seu corpo, colocando dezenas de implantes subdérmicos de silicone que mudam o formato de sua cabeça e de seus braços. Em 2023, ele anunciou que planejava amputar a perna e trocá-la por um membro biônico, mas até 2025 ele ainda não tinha concluído esse procedimento. Mesmo assim, ele diz que concluiu apenas 65% da transformação. Então sabe-se lá o que esse cara ainda vai fazer. Agora, na França, a modificação corporal extrema é uma área cinzenta em termos legais, já que esses procedimentos invasivos só são licenciados para serem feitos por cirurgiões, que normalmente não se atrevem a cortar as orelhas das pessoas. Por isso, o Alien Negro viajou várias vezes na sua nave espacial até o México para fazer cirurgias, onde o seu colaborador de longa data, Gato Moreno, opera. A transformação drástica de Anthony lhe rendeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, além de muito julgamento, tanto online quanto offline. Ele relata dificuldade em conseguir emprego ou em entrar em restaurantes, o que é bem triste. Agora, pra falar a verdade, eu acho que todo mundo ia ficar meio chocado se desse de cara com ele no caixa do mercado, por exemplo. Mesmo assim, o objetivo de Anthony sempre foi se sentir mais confortável, e ironicamente ele disse que se sentia mais alienígena no seu antigo corpo, e que hoje, com as modificações, ele se sente mais ele mesmo. Então acho que essa busca pelo objetivo estético é bem admirável. Agora, se isso aí é 65%, eu quero só ver como vai ser o projeto completo. Moda impactante. Você já arriscou alguma coisa no seu visual e se arrependeu na hora? Nesse momento a gente se sente como se todo mundo estivesse nos olhando, mas na verdade as pessoas raramente prestam atenção na sua aparência, quer dizer, a menos que você seja desse jeito aqui. Hannah Rose Dalton e Steven Raj Bhaskaran formam a dupla de mídia social Fecal Matter, ou em português, matéria fecal, e a sua aparência é tão pouco convencional quanto esse nome. O estilo distinto do casal busca fazer com que eles pareçam o mais distantes possível da humanidade, usando maquiagem para se transformar em uma ampla gama de alienígenas e monstros. Seus looks são frequentemente caracterizados por cabeça raspada, combinadas com apêndices extras assustadores, tipo esses pés em forma de sapato. Agora, graças a Deus, por mais assustadoramente realista que esses pés e implantes cranianos pareçam, são só próteses feitas pelo casal, e não modificações permanentes. Hannah e Steven se conheceram em 2016 em uma escola de moda em Montreal, e começaram seu projeto Fecal Matter logo depois. O casal excêntrico costuma criar suas próprias roupas, afirmando que seus figurinos representam suas verdadeiras identidades e permitem que escapem das normas sociais às quais se sentiam presos. Normalmente eles levam a vida cotidiana com esse glamour macabro, e esse comprometimento os impulsionou para a fama na internet. Eles têm mais de 700 mil seguidores no Instagram, o que lhes permitiu lançar uma linha de roupas, lançar músicas e colaborar com marcas de moda de luxo, como Rick Owens e Jean-Paul Gaultier. Então, embora o visual possa ser um pouco chocante, o casal claramente está vivendo seu sonho. O Diabo Brasileiro. Você pode achar que o Alien Negro e o Fecal Matter são incrivelmente únicos, mas acontece que eles têm um irmão de outra nave-mãe, conhecido como Diabão Prado. Michel Faro Prado é um tatuador que passou mais de 25 anos fazendo modificações extremas para ficar com essa aparência sobre-humana. Além de ter mais de 80% do corpo tatuado, o brasileiro também removeu o nariz e as orelhas e partiu a língua. Mas o mais impressionante é que ele teve 33 implantes de metal colocados na cabeça, nos quais ele consegue encaixar vários chifres. Para manter esse tema
espinhoso, Michelle também limou os dentes e mais recentemente desembolsou uma bela grana para instalar enormes presas prateadas em ambos os lados da boca. Parece mais um orc do espaço do que aquele ETzinho verde clássico, mas Michelle definitivamente quer parecer extraterrestre, já que ele afirmou várias vezes que o alien negro é uma inspiração para ele. Ele até tatuou o cara na perna e removeu os dedos para ficar com uma garra assim como seu ídolo. Mas esses dois não são os únicos entusiastas de modificações corporais bizarras. Muitas das tatuagens do Diabão Prado foram feitas pela sua própria esposa Carol, também conhecida como Mulher Demônia. Ela também tem várias modificações corporais, incluindo tatuagens nos olhos, língua partida e chifres subdérmicos, assim como seu marido. Parece que realmente existe uma alma gêmea para todo mundo. Dama Dragão. À primeira vista, você pode pensar que esse é só um cosplay convincente da Comic Con, mas se você se aproximar, vai perceber que não é uma fantasia. Esta é Tiamat Legion Medusa, uma artista e performer que se transformou em uma criatura saída diretamente de um filme de fantasia. Tiamat é encontrada no Instagram como Dragon Lady Medusa e se declara orgulhosamente como transespécie, o que significa que é meio humana, meio réptil. Ela pode não parecer alienígena de ficção científica, mas tem uma aparência definitivamente extraterrestre, e os seus desejos dracônicos começaram lá nos anos 80. Tiamat, que na época era conhecida como Richard Hernandez, teve um sonho surreal em que era picada por várias cobras e acordou acreditando que tinha se tornado um reptiliano. Mas embora Tiamat se sentisse assim por dentro, sua transição física só começou anos depois, em 1997, quando já tinha 40 e tantos anos e trabalhava em um banco. Depois de testar positivo para HIV, ele parou para cuidar da saúde, mas a situação piorou drasticamente, a ponto de ele não ter certeza se sobreviveria. A partir daí, Tiamat decidiu que não ia morrer como humano, e então decidiu se tornar um réptil. Infelizmente, essa transformação não foi tão rápida ou barata quanto ser mordida por um vampiro. Tiamat conseguiu manter sua saúde, mas desde 1997 gastou mais de $83.500 em cirurgias, incluindo amputação de orelhas e tatuagens de escamas por todo o corpo. Ela até bifurcou sua língua para imitar a maneira como as cobras usam suas línguas para cheirar suas presas. Seria bom ela desenvolver essa característica também, já que cortou as laterais do nariz. A busca pelo visual dos sonhos não tem limites. Você é um lagarto, Harry. Acho que a maioria dos médicos ia discordar da afirmação de Eric Sprague, de que tem mais tinta na sua pele do que sangue em suas veias. Mas se alguém fosse atingir esse marco, seria ele, o Homem Lagarto, que passou mais de 25 anos e 700 horas se tatuando com escamas verdes por todo o corpo. No cenário da modificação corporal, Eric é uma espécie de ícone. Ele foi um dos primeiros a quebrar a barreira do mainstream depois de aparecer no programa Acredite Se Quiser em 2000, e desde então se tornou amplamente conhecido pelo seu brilho verde característico. Antes da sua vida como lagarto, Eric era na verdade um estudante de doutorado em Nova York, na área da filosofia, mas enquanto estava na faculdade, ficou obcecado por filmes como Godzilla e decidiu fazer procedimentos de modificação corporal para explorar o que significa ser humano. Ele adiou as realizações de procedimentos até 1994, quando começou a sua jornada com tatuagens. Então, em 1997, ele levou sua evolução de lagarto um passo adiante, quando bifurcou sua língua, tornando-se a segunda pessoa a fazer esse procedimento. Então, se você tem a língua cortada, curve-se diante do seu ancestral lagarto. Na mesma época, ele também limou os dentes para formar presas, para ter uma verdadeira aparência de lagarto, e também colocou implantes subdérmicos na sobrancelha. Eles eram feitos de teflon, em oposição à preferência moderna por silicone, e todo o procedimento foi feito sem anestesia. Desde 1996, Eric ganha vida como artista de circos itinerantes e espetáculos paralelos, mas seu número vai bem além de parecer um lagarto. Ele engole espadas, cospe fogo e enfia saca-rolhas gigantes na cabeça. Ele até detém um recorde mundial do Guinness, de maior peso levantado por piercings de orelha, depois de erguer um barril de cerveja de 16 quilos. Realmente é a primeira vez que eu vejo um lagarto fazer isso. Virando felino. Se alguém me dissesse para me inspirar nos tigres, eu ia presumir que a pessoa estaria falando sobre me tornar mais confiante, perseguir o que eu quero na vida, ou no máximo introduzir algumas estampas de tigre no meu guarda-roupa. Mas quando o jovem Dennis Evner recebeu essa sabedoria de um chefe Huron da comunidade nativa americana em que ele cresceu, ele levou um pouco a sério demais. Ele começou a usar o nome Gato Perseguidor, e em 1980, o companheiro felino de 22 anos passou por algumas cirurgias para tornar esse provérbio realidade. Ele começou
começou a fazer tatuagens de tigre no rosto e cirurgias para afinar as orelhas, dividir o lábio superior e achatar o nariz, de modo a se parecer mais com um felino. Ele fez até 18 piercings ao redor da boca, nos quais conseguia prender bigodes sintéticos todas as manhãs, numa espécie de reafirmação felina diária, quando não estava cumprindo suas obrigações humanas trabalhando como programador ou cuidador de idosos em meio período. Gostava de subir em árvores e comer carne crua, pelo menos deve ser melhor que ração. As cirurgias dele foram realizadas pelo artista de modificação corporal Steve Haworth, mas como ele não era um profissional médico qualificado, não tinha licença para administrar anestesia, então cada um dos procedimentos causava uma dor imensa, eu só consigo imaginar. Embora os seus procedimentos o fizessem parecer um alienígena entre os humanos, Dennis encontrou afinidade na comunidade furry, tornando-se um participante reconhecível em encontros e convenções, mas infelizmente ele não viveu para ver a continuação do seu legado, pois em 2012 faleceu aos 54 anos. O cara superou em muito a expectativa de vida de 13 a 20 anos da maioria dos gatos, mas ainda assim faleceu tragicamente jovem para um humano. Eu só espero que ele esteja caçando borboletas e comendo catnip no céu. A mulher vampira. Se algum dia eu tiver algum problema com a lei, eu sei quem eu quero comigo no tribunal. Maria José Cristerna, ou a Mulher Vampira, é mãe, tatuadora e ex-advogada, e conseguiu um recorde mundial do Guinness da mulher mais modificada de 2012 a 2023. A jornada de modificação da vampira mexicana começou aos 14 anos com a sua primeira tatuagem, o logotipo da banda de black metal Bathory, mas sua primeira modificação extrema aconteceu aos 30, quando ela implantou 4 chifres de titânio na testa, para simbolizar sua força após deixar um casamento abusivo. Desde então, ela acumulou 49 modificações, com 96% do corpo coberto por tatuagens e implantes de presas, lhe rendendo o apelido de Mulher Vampira. Ela diz que sempre amou vampiros quando criança, e agora se comprometeu a se transformar em uma verdadeira criatura alienígena da noite. Sua aparência vampírica tornou um dos rostos mais reconhecíveis na cena de modificação corporal. Além disso, ela até conseguiu alcançar a vida eterna com a sua própria estátua de cera nos museus do Acredite se quiser. Embora você não a veja em nenhum tribunal hoje em dia, ela tem se mantido bem ocupada, já que cuida de 4 filhos, administra um estúdio de tatuagem e uma linha de roupas, e também dá palestras em grupos femininos, só com a super velocidade de vampiro para ter tempo de fazer tudo isso. Recordista de tatuagens. Você pode ter se perguntado, se a Mulher Vampira perdeu seu recorde mundial de mulher mais modificada em 2023, quem foi que ganhou dela? Bom, deixa eu te apresentar Esperance Luminesca Fuercina, uma veterana do exército dos Estados Unidos que roubou a coroa com 89 modificações e estabeleceu um novo recorde de mulher mais tatuada da história em 2024. 99,9% do seu corpo é coberto, incluindo as palmas das mãos, couro cabeludo, língua, gengivas e globos oculares. Quanto às suas modificações corporais, Esperance tem dezenas de piercings, uma língua bifurcada e 15 implantes subdérmicos, incluindo grandes sulcos na testa e implantes de cobras sinuosas nos braços. Combinados com as tatuagens blackout, ela parece ter saído do próprio filme Alien, mas mesmo antes de fazer sua primeira modificação corporal extrema em 2014, Esperance já tinha formas mais radicais de autoexpressão. Antes disso, ela já tinha experimentado a suspensão, que envolve perfurar cuidadosamente a pele de um artista com ganchos e em seguida levantá-lo no ar. Cada um, mas isso aí me dá arrepios. Esperance cita sua inspiração para essas modificações como a capacidade de converter o seu corpo em uma tela em movimento, com o tema de transformar a escuridão em beleza. Tá bom, se ela tá dizendo. Cabeça metálica. Tem um monstro que assombra todos os pais, e o nome dele é... Aí mãe, eu quero botar um piercing. Agora, se esse monstro tivesse rosto, acho que ele ia se parecer muito com Rolf Buchholz, o atual recordista mundial do Guinness de homem com mais piercings e modificações. Ele detém os 2 títulos há mais de 10 anos, com impressionantes 516 modificações, incluindo 481 piercings. Lembra que eu falei que Esperance detinha o título de corpo feminino com apenas 89 modificações? Então, o Rolf tá muito além. Mas ele também é um exemplo brilhante de que nunca é tarde para seguir seus sonhos, já que só começou a fazer modificações em 1999, aos 40 anos. Sua primeira tatuagem foi na panturrilha, e desde então ele estima que 90% do seu corpo esteja coberto, incluindo os olhos. Dos seus 481 piercings, mais da metade deles estão localizados lá no sul, com outros 158 no rosto. Ele teve toda a boca e a linha da sobrancelha perfuradas, a ponto de realmente ficar sem espaço e não
conseguir mais fechar completamente os lábios. Além disso, ele também tem 35 implantes subdérmicos, como esferas de silicone nos braços e chifres na cabeça. Mas por que o Rolf faz tudo isso? Bom, simplesmente porque ele gosta. Na verdade, ele só percebeu que era um candidato ao recorde mundial quando conheceu outros recordistas e percebeu que tinha mais piercings que eles. Então, de quebrar recordes mundiais acidentalmente a furar a boca de maneira permanente, Rolf é um cara bem único. E se alienígenas um dia o confundirem com um deles e quiserem abduzi-lo de volta pro seu planeta, é só usar um ímã bem forte. Próteses de outro mundo. Ao fazer qualquer modificação corporal, você corre o risco de sofrer complicações perigosas, que podem deixar você com aparência de alienígena pelos motivos que você não queria. Em 2019, a imagem de uma mulher viralizou pela sua cirurgia plástica totalmente mal feita, após um procedimento supostamente deixá-la com o nariz raspado e lábios enormes. Ela foi do glamour do Instagram para algo intergaláctico bem rápido. Mas não se preocupe, porque esse rosto alienígena é na verdade obra de um artista protético londrino chamado Luiz Batista. O visual é composto por duas próteses de silicone que foram construídas em torno de um molde 3D da cabeça da modelo e em seguida aplicadas diretamente em seu rosto. Em uma publicação no Instagram, Luiz explicou posteriormente que as fotos mostravam uma personagem chamada Helena, que ele criou para chocar e informar os espectadores sobre os perigos da cirurgia plástica. Pode crer que deu certo, tô chocado e bem informado. Então, nem todo mundo que se transforma em alienígena o faz de maneira permanente. A maquiadora Ciara McKeon posta suas próprias criações alienígenas no TikTok, esculpindo próteses de argila à mão antes de moldá-las e pintá-las para criar incríveis máscaras de alien. E para um efeito semelhante, mas que abrange todo o rosto, o artista de efeitos especiais Sidney Camby testou sua habilidade protética com um capacete de espuma de látex e olhos de plástico para criar uma máscara convincente. Combine isso com essa mão alienígena da maquiadora australiana Rennie Ratt e você vai ter aquele visual de ET clássico. Ou para uma abordagem mais minimalista, Poppy Shepard é uma artista de efeitos especiais que despejou silicone em um molde feito à mão para criar próteses de cogumelo de aparência bizarra. Quando aplicadas, a pessoa parece um alien em decomposição com fungos que crescem em seu pescoço. Olha, se os aliens um dia invadirem a Terra, eu vou ligar para essa galera para eles ajudarem a me disfarçar. Pura fantasia. O Senhor dos Anéis e o Hobbit são obras que inegavelmente definiram um gênero, inspirando filmes de sucesso, uma série de TV e esse brasileiro a embarcar na sua própria jornada inesperada de modificação corporal. Rico Ledesma não é nenhum estranho a alterações corporais, já que fez sua primeira tatuagem com apenas 15 anos, mas levou décadas para ele se dedicar a modificações corporais mais extremas, já que só aos 40 anos ele decidiu se tornar um orc da vida real. É a crise da meia-idade da Terra-média. Nos livros de Tolkien, os orcs são criaturas humanoides, semelhantes a ogros, conhecidos pela sua aparência grotesca. Digamos que não é assim um visual que a maioria das pessoas almeja, mas Rico estava decidido a se transformar em uma criatura de outro mundo. Apesar de já ter tatuagens no rosto, ele as cobriu com tinta preta sólida para parecer pele de orc, além de tatuar os globos oculares. A maioria dos orcs é coberta de cicatrizes e feridas de suas muitas batalhas. Então Rico pegou um atalho moderno para imitar a aparência devastada pela guerra, removendo cirurgicamente pedaços de suas orelhas, nariz e lábios. E o mais impressionante é que ele também implantou enormes presas de silicone na boca, que devem tornar a alimentação dele bem semelhante à de um orc. Essas presas custam cerca de $510 e foram colocadas com a ajuda de uma dentista. E essa pessoa deve estar torcendo para ele não voltar todo ano para fazer limpeza. Imagina a mulher limpando placa bacteriana de picareta. Além das presas caras, esse projeto na verdade custou muito pouco a Rico, já que a maioria das suas tatuagens e modificações foram feitas por sua esposa Krishna. Krishna também é uma entusiasta de modificações corporais, com tatuagens, implantes subdérmicos e orelhas amputadas, o que a torna o par perfeito para Rico. É como eu já disse, tem uma tampa para cada panela. Abra suas asas. Ted Richards é de Bristol, na Inglaterra. Mas ele é mais conhecido como Senhor Papagaio. Ah, chega! Mas da mesma forma que papagaios e araras em cativeiro têm a capacidade incrível de imitar a fala humana, Ted os imitou de volta, transformando a sua aparência para se assemelhar a eles. O ex-operário de fábrica de calçados é um orgulhoso dono de 5 araras, tão orgulhoso que passou por modificações bem intensas para se parecer com elas.
Em 2014, o homem de 56 anos começou sua jornada tatuando o rosto e inserindo chifres em seu crânio. Então, em 2015, o Sr. Papagaio teve a sua língua bifurcada, um sinal de paz e amor marcado em seu ombro e as orelhas removidas. Hoje ele tem mais de 110 tatuagens e 50 piercings, que custaram muito tempo e dinheiro. Só a remoção das orelhas levou 6 horas, mas era uma necessidade para ele, já que papagaios e araras não têm orelhas visíveis. Mas até onde eu sei, papagaios e araras também não têm 50 piercings ou marcas de símbolos da paz. Mas quem sou eu para contestar? Remover as orelhas levou a uma leve redução na audição, além de Ted descobrir que não podia mais usar óculos. Então, mais tarde, ele inseriu 2 pinos de metal na cabeça para segurar seus óculos. Mas sua transformação não foi apenas cosmética. Ele até mudou legalmente o seu nome para Ted Parrotman, literalmente Ted Homem Papagaio, só por causa das pessoas não terem entendido ao olhar para ele. Eu acho que ficou parecendo mais um pássaro alienígena do que um papagaio ou uma arara, mas suas modificações lhe renderam várias aparições na TV britânica, e Ted parece bem feliz com a sua transformação. Então parece que a fama e a felicidade estão logo ali na esquina. Você só tem que se submeter a algumas modificações. O Elfo do Espaço. Nos filmes, alienígenas são frequentemente retratados como criaturas aterrorizantes e sanguinárias, mas se eu fosse um extraterrestre eu ia demitir o meu gerente de publicidade na hora. Nem todo alienígena é assustador, basta perguntar para Luis Padrón, um autoproclamado elfo espacial que vem do aglomerado estelar de Pleiades. Claro que isso é só uma persona, e Luis é na verdade um cidadão argentino comum, mas o seu fascínio pela fantasia começou na infância, onde serviu como refúgio do bullying que sofria na escola. Conforme Luis cresceu, ele decidiu transformar essa fantasia em realidade e hoje já gastou mais de $80 mil em cirurgias plásticas para ficar mais parecido com um elfo do espaço. Esses procedimentos incluem cortar e remodelar as orelhas para elas ficarem pontudas como as de um elfo, além de remodelar o maxilar e fazer uma rinoplastia. Ele até mudou cirurgicamente a cor dos olhos de castanho para azul, um procedimento que não é aprovado clinicamente e é extremamente perigoso, já que envolve o uso de um laser para queimar a melanina da íris. A informação é que o procedimento foi feito sem anestesia e que por 30 dias Luiz não conseguia nem olhar para as estrelas sem sentir dor, mas a dor acabou sumindo e Luiz afirma que ainda quer fazer um lifting facial, colocar implantes musculares e remover uma costela para afinar a cintura. Se tem uma coisa que todos esses alienígenas artificiais têm em comum, sejam a bela ou a fera, é que o estilo de vida deles é bem caro. Agora eu fiquei pensando, será que em algum lugar da galáxia tem extraterrestres gastando uma fortuna para aparecer com a gente? Papai Demônio. Olha, eu devo admitir que eu ia ficar muito assustado ao ver esse cara esperando crianças na escola. À primeira vista eu ia achar que era o próprio demônio vindo finalmente me punir por todas aquelas vezes que eu esqueci de devolver o livro na biblioteca. Mas essa figura alienígena é na verdade apenas Raiden Crânio dos Caras, e ele é como qualquer outro pai. O tatuador colombiano adora ler, praticar esportes, ir ao parque e, claro, fazer modificações corporais radicais. Tá sussa, coisa que qualquer pai faz. Ele fez sua primeira tatuagem aos 12 anos, e aos 17 se aventurou nas modificações corporais colocando alargadores nas orelhas. Agora ele estima que 86% do seu corpo esteja coberto de tatuagens, incluindo os globos oculares. Além das tatuagens, Raiden também raspou o nariz, amputou partes das orelhas e colocou chifres subdérmicos na testa. Mas embora pareça um alien de outro planeta, ele é na verdade um mais distante. Ele fez o trabalho devido ao seu amor pela expressão artística e usa o seu tempo livre para fazer trabalho voluntário com animais e ficar com sua esposa e sua filha. Já ouviu aquela história de não julgar o livro pela capa, né? Eu ia achar que esse cara ia furar meus pneus, quando o mais provável era que ele parasse o carro e me ajudasse a trocar. Alerta vermelho. Alguns querem se parecer com o Capitão América, outros querem parecer o Thor, mas algumas pessoas têm gostos completamente diferentes, como o Henry Rodrigues, um tatuador venezuelano que quer se parecer com esse cara. Olha, de todos os personagens da Marvel, o Caveira Vermelha não ia estar na minha lista, mas embora os super-heróis da Marvel inspirem uma geração inteira de homens a irem pra academia, esse super vilão inspirou Henry a se submeter à cirurgia. Esse fanático pela Marvel queria desesperadamente se parecer com seu personagem de quadrinhos favorito, alegando admirar o seu formato de rosto e a sua atitude. Então, a partir de 2012, ele se transformou completamente com tatuagens vermelhas no rosto, tatuagens nos globos oculares, implantes subdérmicos e a remoção das orelhas e do nariz. O Caveira Vermelha pode não ser um alienígena, já o tatuador definitivamente parece ter vindo de Marte, depois de gastar $32 mil em modificações e 130 horas em cirurgia. Seu modificador é Emílio Gonzalez, um tatuador que abandonou a faculdade de medicina
medicina e se tornou um entusiasta de modificações corporais. Fazer uma cirurgia com um cara que não terminou a faculdade de medicina é bem estranho, e seria bem fácil desistir dessa ideia por ser muito maluca. Mas Henry, na verdade, passou por várias avaliações psiquiátricas antes das cirurgias, e ele passou em todas elas. Além disso, se você conhece a história de origem extremamente imoral do Caveira Vermelha, pode ficar meio preocupado em saber que ele é o personagem favorito de alguém. Mas Henry declarou publicamente que não compartilha da ideologia do personagem, então parece que o cara é são da cabeça, só é um super fã de um visual bem estranho. Bom, é hora de pousar de volta na Terra e encerrar nossa viagem pelo cosmos. Me conta nos comentários aí embaixo qual dessas transformações alienígenas foi a mais maluca pra você. E aproveita para curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!